Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre inversão de controle e injeção de dependência. Então, é um tema aí que a maioria das pessoas desconhece, muitos programadores júniores desconhecem, muitos programadores com mais experiência até usam, mas não sabem explicar o que que é. Eu gosto de ver a definição aqui, formal, injeção de dependência, para a gente ver antes da explicação e depois. Vamos ver aqui, ó, injeção de dependência. Aliás, vamos ver, antes da injeção de dependência, vamos ver inversão de controle. O que que é inversão de controle? Inversão de controle é um princípio de design de programas de computadores onde a sequência de chamadas dos métodos é invertida em relação à programação tradicional, ou seja, ela não é determinada diretamente pelo programador, né? O controle é delegado a uma infraestrutura de software, muitas vezes chamadas de container, ou a qualquer outro componente que possa tomar controle sobre a execução. Possa tomar controle sobre a execução. Então, pouca coisa, né? Bem confuso, não dá para entender muito bem o que que é. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: a injeção de dependência é uma forma de inversão de controle. Vamos ver aqui o que que é injeção de dependência. É um padrão de desenvolvimento utilizado quando é necessário manter o baixo nível de acoplamento entre diferentes módulos de um sistema. Nessa solução, as dependências entre os módulos não são definidas programaticamente, mas sim pela configuração de uma infraestrutura de software que é responsável por injetar em cada componente suas dependências declaradas. A injeção de dependência se relaciona com o padrão inversão de controle, mas não pode ser considerada um sinônimo desse. Então, injeção de dependência não é sinônimo de inversão de controle. Na verdade, a injeção de dependência é uma forma de inverter o controle, conforme a gente vai ver aqui daqui a pouco. E não necessariamente ela precisa ser feita por um container, tá? A gente vai mostrar, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é a injeção de dependência e a inversão de controle usando Java puro, usando Java SE, Java simples, Java básico. Tá? Vamos ver aqui o código. Você está vendo o IntelliJ, né, Yuri? Sim, Ok, eu tenho aqui, ó, duas classezinhas de modelo aqui, cliente e produto, tá? O cliente tem aqui nome, e-mail, telefone, ok? Tem o construtorzinho, os getters e setters. Tem aqui a classe de produto, também tranquilo. Nome e valor total, sem novidade. Ok, simples até aí, tá? Então vamos lá. Então, para exemplificar e ilustrar o que que é injetar uma dependência, eu vou criar um exemplo aqui. Então, vamos imaginar aí que a gente tem que fazer um sisteminha, aliás, um serviço que tenha que ativar um cliente, tá? Então, vamos criar uma classe de serviço chamada ativação cliente service. Vamos criar aqui a chamada, colocar num pacote aqui. Ok, legal. Serviço, new class, ativação cliente service. Ok. Essa classe aqui, ela vai ter um método void que recebe um cliente e ativa esse cliente, né? Chamando o método ativar, ok? É, Isso aqui é só uma ilustração, mas a gente tem que lembrar que a complexidade, óbvio, costuma ser bem maior que isso. Aqui eu posso ter dezenas de verificações e regras que vão me dizer se eu posso permitir ou não a ativação desse cliente, né?
E a própria ativação do cliente pode ser algo muito complexo também. Pode envolver aí muitos serviços e APIs externas e coisa e tal. Não é o propósito daqui agora deixar o código complexo. O propósito aqui é exemplificar de uma forma didática, né, como que é, o que que é aí a injeção de dependência, ok? Então, tudo bem. Então, eu tenho aqui a classe de serviço, tenho o método aqui ativar, recebe um cliente e ativa o cliente. Só que, além de ativar esse cliente, eu quero notificá-lo também que ele foi ativado, tá? Só que não seria adequado tratar da notificação do cliente dentro da classe de serviço, né? O ideal seria separar as responsabilidades. A classe de serviço, a classe ativação cliente service, ela deve tratar apenas de ativar o cliente. Até porque essa ativação também pode não ser tão simples, como eu falei. Então não fica bem a gente misturar código, os códigos com propósitos de negócio tão distintos. Então, essa classe de ativação de cliente, ela deve tratar somente de ativar o cliente. Não deve se preocupar com notificar o cliente. Ela deve sim startar a notificação, mas não deve preocupar com a lógica de negócio que está por trás da notificação de um cliente. Então, vamos criar uma outra classe aqui, num outro pacote, chamado notificação. Essa classe vai chamar notificador e-mail, porque eu vou mandar uma notificação por e-mail. Então, essa classe vai ter um método void chamado notificar que recebe um cliente e um string com a mensagem. Olá, cliente. Aliás, vamos deixar aqui melhor, né? Olá, sua mensagem é tal. E aí vamos passar aqui cliente get nome. Opa, e a mensagem em si, ok? Então aqui, lógico, né? Isso aqui é só um exemplo, uma maneira didática de mostrar o que que é ativação, mas obviamente isso aqui pode se tornar uma coisa muito complexa. Tá pronto. Então agora a gente tem a classe que faz a ativação do cliente e a classe que faz a notificação também desse cliente. Como é que a gente faz para, após a ativação, realizar a notificação do cliente? A gente poderia, por exemplo, vir aqui na classe de ativação, criar uma nova instância da classe de notificação, notificador e-mail, notificador igual a new notificador e-mail. E a gente passa aqui, ó, notificador cliente e a mensagem. Você foi ativado. Ok, pronto. Então aqui eu tenho aqui o notificador, estou dando um new aqui, e aqui eu estou chamando o método notificar. E depois eu chamo esse método notificar e mando a mensagem, né? Ok, isso aí funciona, beleza. E a gente separou aí a responsabilidade, porque aqui na ativação do cliente ele não está se preocupando em como é feita essa ativação. Ele está simplesmente mandando a notificação, né? E ok, como isso é feito, como é chamada essa notificação, ele não sabe, não faz ideia. Vamos testar agora, né? Vamos criar uma classe.
chamada main, instanciar alguns clientes e ver aí como é que eles são ativados e notificados. Criar a classe main, C1 igual a new cliente, Daniel, 23 ponto, e-mail e telefone. Deu um import aqui. E a gente vai chamar aqui ativação cliente service igual a new ativação cliente service ativar C1, que é o cliente que eu estou ativando aqui. Vamos ver se funciona. Ok, Daniel, sua mensagem é você foi ativado. Então, ok, funcionou. Tenho aqui a ativação, ele ativou o cliente e em seguida mandou a notificação. Passou aqui a execução para a classe notificador e-mail e recebendo o cliente, recebendo a mensagem e fazendo todo o processo de notificação do cliente. Até aí tudo bem. Então vamos agora complicar um pouco mais e vamos criar uma classe de serviço para emitir nota fiscal. A classe emissão nota fiscal service. Essa classe vai ser responsável por emitir a nota fiscal do cliente. Ela vai ter um método emitir que recebe um cliente e um produto. Aqui dentro a gente vai colocar um métodozinho fake, né? Emitindo nota fiscal. Só para exemplificar, lógico que aqui vai ter uma complexidade gigantesca, que não é o propósito aqui. O propósito aqui é entender a ideia da injeção de dependência, criar um problema, é criar um problema para poder mostrar a solução, né? E, da mesma forma, a gente vai separar as responsabilidades, criando uma instância de notificador e-mail dentro do método emitir. Então, notificador e-mail, notificador igual a new notificador e-mail. Notificador, notificar cliente e a mensagem. Sua nota fiscal foi emitida com sucesso. E agora a gente acrescenta lá na classe main, depois de ativar o cliente, emissão nota fiscal service igual a new emissão nota fiscal service, emitir C1 new produto, vou criar um produto novo aqui, sei lá, geladeira, e o valor dela aqui, sei lá, 1.000. E aí vamos executar e ver o que acontece. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. Olha lá. Olá, Daniel. Sua mensagem é: você foi ativado, emitindo nota fiscal. Por que que deu duas vezes aqui? Peraí. Ah, tá.
Ah, tá. Ele emitiu nota fiscal e aí notificou o cliente aqui. Né? Primeiro ele ativou o cliente, você foi ativado, aí passou para emitir a nota fiscal e depois aqui, ó, Daniel, sua mensagem é: sua nota fiscal foi emitida com sucesso. É um exemplo, né? E acabou. Pronto, tudo funcionando. Então aqui a gente tem duas classes que usam a notificação. Agora, aqui até aqui é tudo simples. Só que imagina que no mundo real, um sistema no mundo real poderia ter centenas de classes que realizam a notificação. E a gente teria então todas elas usando essa mesma classe notificador e-mail. Digamos que de repente seja solicitada uma mudança para que as notificações sejam enviadas via SMS ao invés de e-mail, né? Vamos fazer essa mudança. Então, como é que a gente faz? A gente cria uma nova classe chamada notificador SMS, aqui na pasta notificador, notificação. Essa classe também possui o método notificar, que recebe o cliente também da mesma forma, e uma mensagem. Copiar aqui da outra. Olá, sua mensagem é tal. Colocar aqui, ó, seu SMS é tal, e aqui, só para poder ver a diferença, né? Seu e-mail é tal. Beleza, eu tenho aqui uma classe que notifica via e-mail e uma classe que notifica via SMS. Então, a gente teria que agora entrar em todos os pontos que usam a classe notificador e-mail e alterar para notificador SMS. Quer dizer, essas classes de serviço eu teria que mudar de e-mail para SMS, todas elas. O que fazer? Mudar, ok, tudo bem. Agora você imagina que eu tenho que fazer isso em milhares de classes. Ok, você poderia simplesmente usar o localizar, substituir da IDE, também seria possível, né? Mas na vida real a coisa pode não ser tão simples assim. Você imagina que possa ter complicações nas chamadas desses notificadores, né? O construtor do notificador e-mail, ele poderia ser diferente do construtor do notificador SMS, que de repente do SMS para instanciar, você precisaria passar o IP do gateway do serviço de SMS, ou então alguma coisa mais complexa, passar autenticação. De repente, a autenticação do e-mail é diferente da autenticação do SMS. E de qualquer forma, né, você estaria tocando em classes que já estão testadas, que já estariam testadas e funcionando, né? Eu teria que fazer isso aqui, né? Eu teria que entrar aqui na classe em cada classe, alterar para SMS aqui, aqui também, alterar, importar, ok, mudei tudo, beleza, rapidinho, tá? Mas e vai estar funcionando, quer ver só? Ah lá, seu SMS você foi ativado. E aqui, seu SMS sua nota fiscal foi emitida com sucesso. Quer dizer, funcionou, né? Mas eu tive que entrar aqui nas classes de serviço e alterar em todas elas. E como eu falei, poderia ser diferente, né? O construtor do SMS poderia ser diferente do construtor de e-mail. Eu poderia ter várias complicações aí. Isso é péssimo, não é legal. O ideal aqui seria que numa alteração dessas, as classes de ativação, as classes de serviço, não fossem tocadas e sequer soubessem que houve uma alteração de fora.
Né? Isso a gente está falando de dois tipos de notificação. Pode haver vários outros tipos de notificação. Por exemplo, por WhatsApp, por Telegram, por uma API externa. Eu poderia trocar o meu servidor de SMS por um outro servidor, um outro serviço de terceiros. Enfim, várias modificações poderiam ser feitas aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem o que a gente chama de acoplamento. O que que é o acoplamento aqui? As classes de ativação, elas possuem muito conhecimento do que é uma notificação. As classes de ativação, as classes de serviço, que são essas classes aqui, ó, Client Service e Nota Fiscal Service, elas não deveriam se preocupar com o que é realizar uma notificação. Elas não deveriam se preocupar com os detalhes de uma notificação. Elas simplesmente deveriam disparar o processo de notificação, sem se preocupar de como ele é feito, de como ele é construído, de como é criar uma instância de notificação. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui entra um recurso fundamental da orientação a objetos, que é o uso de interface. Tá? Quem viu a aula de interface vai saber o que eu estou falando aqui já. Tá? Então, se você não sabe o que é uma interface, dá uma olhada na aula de interface lá, ok? Então, a gente pode criar agora uma interface chamada notificador. Vamos lá criar uma interface chamada notificador. Essa classe interface, ela possui um método void chamado notificar, que recebe um cliente e recebe uma mensagem string. Opa, tá? E aí essas duas classes aqui, ó, vão implementar essa interface. E essa aqui também, implements notificador. Vou colocar um override aqui, só para poder marcar. Não é obrigatório, mas é bom eu colocar para eu saber que esse método está sendo sobrescrito. Está sendo implementado, na verdade, esse método notificar. Né? Aqui, e aqui agora vai entrar o conceito de polimorfismo. Por quê? Na classe de serviço, aqui, ao invés de instanciar o notificar SMS dentro do método, a gente vai criar um atributo de classe do tipo notificador, que é a interface, e a gente chama a variável de instância no lugar de criar uma nova instância. Aqui. No lugar de dar o new, eu vou chamar aqui notificador. Tá? Até aí, ok, tudo bem, mas o atributo vai vir nulo, né? Porque eu não estou inicializando ele em lugar nenhum. Eu poderia dar um new desse atributo de classe dentro do construtor de classe ativação cliente service. Então, eu poderia aqui criar aqui um construtor onde eu iria dar. Opa, aliás, espera aí. Antes disso, um construtor sem parâmetros, aonde eu iria fazer isso aqui. Diz notificador igual a new notificador SMS. E aí iria funcionar. Vamos ver se funciona? Funcionou. Normal. Né? Só que aí eu estaria apenas mudando o new de lugar, que antes estava dentro do método ativar, eu estaria mudando ele para o construtor. Né? Ainda assim, a gente estaria definindo dentro da classe de serviço se é e-mail ou se é SMS. E aí a gente continuaria com o mesmo problema, ou seja, a classe de serviço continuaria sabendo mais do que deveria. O que fazer então? Como é que a gente resolve isso? A solução aqui é receber
no construtor o objeto notificador. Notificador, notificador. A gente recebe no construtor esse notificador e atribui ele ao atributo de classe. Tá? Então, eu estou tendo aqui, ó, no construtor da classe de serviço, eu estou recebendo um notificador e estou atribuindo ele ao atributo de classe notificador, que vai notificar o cliente. Então, dessa forma, você concorda que eu só vou conseguir usar a classe ativação de client service se eu passar o notificador como parâmetro na hora de dar o new nesse service. Ou seja, a gente criou uma dependência para que essa classe exista. A classe ativação client service, ela depende do notificador para existir. Então essa classe só vai conseguir existir com essa dependência. Por quê? Porque eu matei o construtor padrão quando eu criei um construtor com parâmetro. Lembre-se que o Java, quando eu não defino nenhum construtor, ele cria o construtor padrão sem parâmetro automaticamente, exceto se eu criar um outro construtor. Como assim? Olha só, aqui na minha classe main, tá vendo que quebrou o código aqui, ó? Eu não consigo mais criar uma classe ativação client service usando o construtor sem parâmetros. Não consigo mais. Por quê? Quando eu criei esse construtor aqui, ó, com um parâmetro, o Java passou a não mais criar o meu construtor padrão. Assim, dessa forma, antes. Ó, eu estou tirando o construtor com parâmetro. Deu certo aqui, ó. Pô, mas onde é que está o construtor padrão da classe ativação client service? Ele é criado durante o build, a compilação. Tá? Ele não existe aqui e não é necessário existir, porque o Java ele já cria automaticamente esse construtor. Sempre que eu não defino nenhum construtor, ele cria um construtor padrão, sem parâmetro nenhum. Só que a partir do momento que eu crio um construtor com parâmetro, esse construtor padrão já não é mais criado. Ou seja, essa classe aqui, ó, ela agora só possui um único construtor, que é esse construtor aqui que recebe um objeto do tipo notificador. Tá vendo que agora está quebrando aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa com a classe emissão nota fiscal service. Pronto. Então agora eu estou chamando o meu serviço de notificar a partir do atributo de classe notificador. Então essas duas classes elas de serviço elas não elas não dependem essas duas classes de serviço não dependem mais da implementação de SMS ou e-mail. Ela simplesmente recebe notificação e notifica. E quem decide, aí que está o pulo do gato, quem decide se vai ser SMS ou e-mail é alguém de fora. É quem chama essa classe que vai definir. Como que é isso? Aqui no meu main, no método main, eu vou ser obrigado a passar uma dependência, que é do tipo notificador. E aí eu passo aqui. E passo aqui embaixo também.
Então, quem que está decidindo agora qual vai ser o notificador que vai ser utilizado? É a minha classe main, não é mais a classe de serviço. Porque a classe de serviço agora, ela aceita uma interface notificador. E essa interface, ela pode ser tanto SMS quanto e-mail. Não importa. A classe de serviço, ela não sabe se é SMS ou se é e-mail ou se é WhatsApp ou seja lá o que for. Ela simplesmente recebe uma interface do tipo notificador e chama o método notificar, passando um cliente e uma string, uma mensagem. E ela não tem que se preocupar se essa classe ela é de que tipo que ela é. Ela simplesmente manda. E como que é feito esse envio? Pelo construtor. Esse notificador se tornou uma dependência dessa classe de serviço, ou seja, essa classe de serviço ela só pode existir se for passado junto com ela o notificador. E aonde que é passado esse notificador? Aqui na classe main. Então, se eu precisar alterar esse notificador, eu simplesmente venho aqui, ó, em um único lugar e troco de SMS por e-mail. E pronto. Todas as outras classes já vão estar recebendo, ao invés de SMS, um notificador do tipo e-mail. Olha lá, seu e-mail é, tá vendo? Se eu vir aqui e trocar por SMS, automaticamente as classes de serviço vão passar a trabalhar com SMS. E as classes de serviço sequer sabem que houve essa alteração, porque eles não trabalham mais com a implementação, trabalham com a notificação, trabalham com a interface notificador. Aqui. E mais do que isso, essa classe notificador ela é passada junto com a construção da classe. Isso que chama inversão de controle. A inversão de controle significa que quem está decidindo qual vai ser a implementação não é mais a classe de serviço, é quem chama ela. É ela que define. O controle está vindo de fora. A decisão está vindo de fora, de alguém externo. Antes o controle era feito, antes o controle de como era feita a notificação era feita dentro da classe que a utilizava. Agora quem controla isso é alguém de fora. E a dependência vem no construtor. Isso que é o que o pessoal chama de IOC, Inversion of Control. E mais do que isso, ela passa agora a injetar a dependência ao instanciar a classe ativação client service. Então, por isso que a gente fala que a injeção de dependência é uma forma de aplicar a inversão de controle. Basicamente é isso. Eu não vou entrar aqui no assunto de Spring ainda, tá? Isso aqui eu estou mostrando como que é feito de forma manual, né? O que para mostrar o conceito de injeção de dependência e inversão de controle. E para que a gente usa isso? Para ter baixo acoplamento. As classes de serviço, como eu tinha dito, elas sequer têm conhecimento de qual vai ser o tipo de notificação. E isso não deve importar para elas. Elas não têm que se preocupar com isso. A responsabilidade delas é só ativar o cliente, tá? Isso é bom também para facilitar teste, por exemplo. Imagina que você tem uma classe de notificação, que você cria uma classe de notificação chamada notificador mock, né? Que é uma classe de notificação que não envia e-mail, que não envia SMS, que não faz nada, não envia nada a ninguém. Ou então envia um e-mail para o e-mail do desenvolvedor, né? E seria esse notificador fake que você usaria aqui na classe main. Você criaria aqui um notificador mock, por exemplo. Você altera aqui e todas as suas classes, aquelas centenas de classes de serviço, elas vão passar a usar o notificador fake sem que você precise alterar absolutamente nada nas classes de serviço, né? Então você tem a segurança de que suas classes de serviço, elas estão intocadas e os testes que foram feitos com ela continuam válidos, tá? O Spring, ele usa um container para fazer tudo isso, tá? E isso a gente vai ver nas próximas aulas. Mas é importante que vocês entendam o conceito e a necessidade, o que que motiva a gente usar a injeção de dependência
que é você passar a dependência na construção da classe, e a inversão de controle, que é você deixar a responsabilidade de passar essa dependência para alguém de fora. Ok? Espero que tenha ficado claro aí esse conceito importante, tá? E a gente se vê aí nas próximas aulas. Ok? Muito obrigado e até a próxima.